Boa noite, meus amigos. Estamos aqui nesse segundo encontro desse curso de capacitação de multiplicadores, que está sendo ministrado pelo mestre Antônio, com muita competência e despertando interesse em todos nós pela continuidade desses ensinamentos que ele vem trazendo. Já tem quem me pediu, viu, mestre Antônio, que o senhor faça encontro toda segunda-feira. Então, deixe reservado toda segunda-feira aí para o nosso grupo aqui. Eu sei que é pedir muito, né? Mas isso dá uma ideia do interesse que esse curso tá despertando em todos nós. Tá? Deixa eu ativar minha câmera e reforço o pedido para as pessoas desligarem câmeras e microfones, por favor. Tá? E como eu falei, né, no nosso encontro anterior, o mestre Antônio, ele tem uma experiência de quase 20 anos no programa Viva Bem. Tá lá, boa noite. Alô? 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 Por favor, desligar os microfones aí, tá? E, então, ele tem uma vasta experiência como voluntário da Casa da União e, especificamente, com esse trabalho que vem sendo desenvolvido com muita competência em Teresina, com reconhecimento bem destacado pelas autoridades locais, e, em função disso, a Casa da União Matriz o convidou, ele gentilmente aceitou para multiplicar esse seu conhecimento através de todos nós que militamos, que atuamos também pela beneficência da União do Vegetal, seja através das diversas casas da União, seja através das monitorias da beneficência dos núcleos. O mestre Antônio, além de ter uma vivência bem boa mesmo nesse assunto como voluntário, ele também tem um extenso trabalho como profissional. Ele é médico, formado na Universidade Federal do Ceará, com residência em gastroenterologia na USP e mestre em ciências médicas também pela USP. Ele é professor de medicina na Universidade Estadual do Piauí e é presidente honorário da Associação Beneficente Casa da União Viva Bem, que é essa Casa da União presente em Teresina. Ele também é médico da Unimed Teresina e, se tudo isso fosse pouco, ele ainda é bacharel em ciências econômicas. É uma pessoa altamente qualificada no assunto desse nosso interesse, e agradecendo mais uma vez, mestre, pela sua generosidade, eu passo a palavra ao senhor, então. Me desculpe, só um complemento. Lembrando que nós somos em diversas pessoas, no momento nós estamos com mais de 80, mas a gente sabe que outras pessoas entrarão, então as perguntas elas devem ser formuladas por escrito no nosso chat, tá bom? Porque se a gente for atender verbalmente, fica difícil de administrar, tá? Então, uma boa palestra para todos nós. A palavra está com o senhor, mestre Antônio. A tela está aparecendo para todos? Tá sim. Tá sim, Pronto. tá sim. Beleza.
Então, boa noite a todos. E, inicialmente, eu quero aqui cumprimentar o mestre Mar pela carinhosa palavra aí dele, né, agora, e dedicação, porque ele é a pessoa que está, assim, movimentando fazendo acontecer essa formação de agentes multiplicadores. A conselheira Zélia também, pela boa organização que ela está fazendo aí dessas palestras e a organização do grupo. E eu quero dizer para todos, assim, que para mim é uma alegria, né, de estar com tantos participantes nessa palestra, e dizer também que, embora esse trabalho os senhores tenham percebido assim que eu tenho aparecido um pouco mais, né, nesse trabalho, mas esse trabalho ele é um trabalho de todos nós aqui da Associação Beneficente Casa da União Viva Bem. Eu apenas às vezes apareço um pouco mais porque essas aulas, algumas delas eu ministro também, mas assim, tem muitos desses cursos que já tem pessoas aqui capacitadas para ministrar também, e é um trabalho assim de muitas frentes, de muitas pessoas, muitas mãos, né? Todos os voluntários aqui da Casa da União Viva Bem têm assim uma importância e são fundamentais para que esse trabalho chegasse onde chegou. E atualmente tem a presidente aqui, que é a conselheira Natildes, que é uma pessoa assim, gente que faz, é uma pessoa que movimenta muita coisa, com poder público, com tanta coisa aí que faz com que esse trabalho chegue onde ele está chegando, né? Então, quero expressar um pouco isso, né, para que as pessoas não vinculem esse trabalho assim com a minha pessoa, assim, especificamente, embora eu seja um dos colaboradores desse trabalho, mas tem tantas outras pessoas envolvidas, né? E hoje a gente vai falar, é a segunda momento, né, desse curso, e nós vamos, na primeira aula, nós falamos um pouco, assim, contextualizamos um pouco, principalmente a respeito dos problemas relacionados ao álcool no mundo, né, assim, como grande causa, né, de fenômenos sociais complexos, né, de tantos fenômenos sociais, né, com impacto socioeconômico, para que a gente possa, assim, entender a magnitude disso, né, e ter, assim, mais segurança quando a gente for falar a respeito desse assunto, e do impacto realmente do uso do álcool, principalmente, né? Que a gente foca muito no álcool, porque a sociedade, em relação às drogas ilícitas, ela já tem até uma certa, digamos assim, a sociedade como um todo já tem até uma certa, digamos assim, convicção do que representa o impacto das drogas ilícitas. Mas em relação ao álcool ainda está muito distante, porque como é uma droga lícita, e de longe é a que causa maior impacto na sociedade, então as pessoas ainda, no geral, ainda não têm, assim, na sociedade mundial, né, e brasileira, aqui ainda não tem, assim, uma dimensão da realidade disso. Então, hoje a gente vai falar um pouco, assim, dos fatores que interferem no consumo de uma droga, certo? A gente fala essa palavra culpa, eu coloquei aí, mas, na verdade, assim, ela a gente trabalha até na União mais com a palavra responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade, quem são os, digamos assim, por que que a droga chega onde chega hoje na sociedade, porque tem hoje uma, digamos assim, uma ação tão, um fenômeno que assim, chega em tantas pessoas, né? Por que isso, né? A gente pode avaliar três dimensões. Há dimensões relacionadas à própria droga, né, que dizem respeito à própria droga, dimensão assim do indivíduo, de cada uma pessoa, e da sociedade como um todo. Então, podemos dizer que essas três interfaces, elas é o que, digamos assim, atuam para que o fenômeno o uso de drogas aconteça ou deixe de acontecer numa sociedade. Então, nós vamos falar um pouco agora a comunidade científica, para responder essa pergunta,
o que é que a literatura científica hoje nos diz, nos mostra, quando se faz a pergunta, por que se usa drogas? Então, a comunidade científica, ela é reunida, hoje, a maioria dos estudos, é quase um consenso, chegaram a 12 causas que podem explicar, em maior ou em menor grau, esse fenômeno tão complexo de se usar uma droga. Então, eu vou explanar aos poucos aqui durante a apresentação essas 12 causas, esses 12 motivos, e os senhores vão ver que vai ter alguns motivos que podem englobar todos os demais, mas todos essas causas são, assim, digamos assim, contextos, né, situações e motivos que levam uma pessoa a usar uma droga. E no outro aspecto, nós temos as 5 dimensões da prevenção, que a gente vai trabalhar um pouco mais adiante. Então, nós temos a prevenção do ponto de vista assim, na família, que é assim, fundamental, na escola, na religião, o Estado e a formação e a prevenção a nível complementar, que são exatamente os formadores de multiplicação, que são qualquer pessoa da sociedade que pode ser um instrumento, um, digamos assim, um veículo para que esse conhecimento chegue, para que, inclusive, se possa também, pelo exemplo, dar contribuição para esse mundo melhor, né? Um mundo sem drogas, ou pelo menos com drogas dentro de um controle social. Então, nós vamos explanar cada um desses 12 motivos de uma maneira breve, e aí, ao final, a gente vai ter um momento também para que os senhores também quiserem esclarecer mais alguma coisa, possam perguntar, e aquilo também que eu estiver podendo responder e falar, eu traga também alguma palavra relacionada a isso. Então, primeira causa é a curiosidade. Essa palavra é uma palavra que a gente até, assim, na União do Vegetal, a gente fala um tanto a respeito disso, né? De se combater a curiosidade, porque a curiosidade é uma das causas que leva a pessoa a conhecer as drogas, né? O que é a curiosidade? Curiosidade é uma pessoa, digamos assim, é uma falta de conhecimento. Então, pela falta de conhecimento, a pessoa, às vezes, se aventura numa situação de ilusão, que não é realidade, por desconhecer a realidade. Então, a curiosidade. Aí eu faço aqui esse slide, né, que eu gosto muito de usar imagens que expressam o que a gente está querendo dizer em palavras, porque quando a gente expressa as palavras através de imagem, principalmente nas apresentações que a gente faz, isso chega mais no coração das pessoas, chega mais na consciência das pessoas. Então, a gente fala assim, a curiosidade mata, né? Pode até matar, porque olhe bem por exemplo, essa imagem, né? O que é que essa moça estava querendo ver dentro de um revólver, né? Mexendo ali, sujeito uma arma dessa disparar. Então, é uma curiosidade, né? Não tinha muita coisa para ver ali dentro, mas ela, né, assim, por falta de conhecimento e por falta de uma maturidade, ela, digamos assim, fez essa aventura tão perigosa. Então, é assim no mundo das drogas. As pessoas, muitas vezes, elas buscam, né, por curiosidade. E o antídoto, e como é que se combate a curiosidade? Com o conhecimento, porque o conhecimento ele é superior. O conhecimento ele leva assim ao domínio, né? Então, o conhecimento é poder. Existia até um grande canal de comunicação, de educação, que ele dizia assim, conhecimento é poder. Porque realmente através do conhecimento, a gente se liberta de tudo. Então, a vida é uma busca de conhecimento. Então, esse é o grande antídoto, né, para a curiosidade, que é a primeira causa que leva as pessoas a buscar o uso de uma droga. A segunda é o que a gente denomina de pressão de grupos. O que é pressão de grupos?
essa imagem mostra uma pessoa ali que não tem nem espaço para se movimentar porque o outro não está deixando, né? Então, é assim, é como se é aquele grupo de amigos que todos, às vezes, usam droga, menos uma pessoa. Então, essa pessoa que não usa drogas, ele é objeto de pressão dos demais. Então, as pessoas cercam ele, pressionam, ele se sente, fica numa situação que ele se sente, e às vezes ele vai usar porque ele está sendo pressionado. Então, isso tem, socialmente, isso tem um peso muito grande, sabe? A pressão de grupos. Ela pode ser tanto negativa, como ela pode ser positiva, a pressão de grupos. Por exemplo, numa instituição religiosa, às vezes a pressão de grupo, que a comunidade científica fala a respeito disso, ela pode se tornar positiva, porque as pessoas, elas podem usar boas práticas para, digamos assim, incentivar outras pessoas a ter aquela mesma prática, ou essa mesma prática positiva. Em relação às drogas, as pessoas usam muito disso aí, principalmente na adolescência. Então, por isso, que é uma das idades onde as pessoas estão mais sujeitas à pressão de grupos, porque a pessoa ainda não tem uma maturidade, ainda não tem uma resistência para a pessoa resistir a situações de vida que se apresentam. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito nas palestras de prevenção, a pessoa ter mais resistência, inclusive a gente trabalha muito na perspectiva isso é uma coisa uma estratégia muito utilizada de prevenção, que é o reforço positivo e a simulação de situações. Por exemplo, a gente pode fazer isso em grupo de jovens. A gente faz tipo um teatro, em que 3 ou 4 chegam ali, pressionam uma determinada pessoa, e como é que ela vai agir pressionada para que, se um dia acontecer isso na vida real, e eu lhes digo com segurança, vai acontecer um dia na vida de um jovem isso, uma pressão de grupo, para ele fazer alguma coisa que ele não está, em princípio, ou querendo ou se dispondo a fazer, então ele já vai estar mais preparado, ele vai saber dizer um não, porque ele não foi surpreendido. Então, essa é uma estratégia maravilhosa em relação a nossos jovens, que a gente pode ensinar isso, que é justamente a simulação de situações do cotidiano, que são situações reais que as pessoas podem, digamos assim, se antecipar e aprender a dizer não quando não é tão necessário. Então, existe aquela famosa frase, só você não vai, só você não faz isso. Ou, então, aquela assim, às vezes é sujeito a pessoa até ser excluída por isso. E isso já aconteceu, eu acredito, com muitos de nós. Por exemplo, que tem a opção de não usar bebida alcoólica, e às vezes as pessoas até excluem de algum grupo de convivência, porque se incomodam com a opção da pessoa de não, por exemplo, usar bebida alcoólica ou alguma outra droga. Então, essa a pressão de grupos a gente pode combater através dessas estratégias que eu falei, que são estratégias assim, bem consolidadas, né, no âmbito da psicologia, da literatura científica, e que, na prática, a gente vê isso, quanto isso é importante. Outra coisa interessante, que se fala muito, né, como uma causa de buscar drogas, é a fuga de si mesmo. Só que a fuga de si mesmo, ela não é possível, porque eu me lembrei até de uma música do Juraildes da Cruz, que ela diz assim, eu pensei em correr de mim, mas para onde eu ia eu estava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu ficava. Então, é impossível fugir de si mesmo, porque a vida, ela não é fácil, né? A gente, às vezes, não está aqui de férias, então a vida é um desafio. Viver tem, assim, também seus desafios, sofrimentos, e a psicologia cognitiva comportamental, ela nos fala que existem 4 sentimentos básicos, com os quais todo ser humano, de alguma forma, tem, em menor ou em maior grau, algum desses sentimentos, que é raiva, medo, tristeza e alegria. Então, você vê que são 3 negativos e 1 positivo. Raiva, medo, tristeza e alegria. Mas esses que são negativos,
eles também podem até ser positivos, porque em algum momento, por exemplo, o medo, ele pode ser uma coisa positiva para a gente se defender das situações de vida, por exemplo, a gente ter medo de andar na rua de madrugada sozinho, é uma coisa que é boa para a gente, porque a gente não vai se submeter à condição de risco. Então, o medo também tem uma serventia. Agora, quando o medo se torna exagerado, aí passa a ser um pânico, passa a ser um problema, né, psicológico. Então, a gente aprende a lidar com esses sentimentos. E é isso que a psicologia cognitivo-comportamental, por exemplo, nos ensina. E a gente também pode trabalhar isso na prevenção do uso de drogas. Então, muitas vezes, a pessoa quer fugir de si por motivo de tristeza profunda, depressão, e existem tratamentos para isso, a gente sabe que existe, a gente identificar situações em que as pessoas buscam no uso de uma droga, é algo assim que, para fugir da realidade, é o que a gente denomina de escapismo, a ciência fala de escapismo, que é a fuga da realidade. Mas a realidade, a gente não pode fugir da realidade, porque fugir de si mesmo é impossível, né? Então, porque nós sempre estaremos consigo mesmo. Então, outro aspecto, que é uma das causas de uso de drogas, é desafiar a autoridade. Então, isso é muito comum na adolescência, isso é comum também em algumas situações de vida, que é como se fosse assim, a pessoa quer testar os seus próprios limites, até onde ela pode ir. Então, ela desafia a autoridade. Se tem alguma autoridade, o pai ou alguma autoridade dizendo que não pode, a pessoa quer testar o limite para ver até onde vai. Então, isso acontece com o pai, é mais comum com a mãe, numa família, mas acontece também com as autoridades constituídas do país, né? Porque as drogas ilícitas, por exemplo, a pessoa usa uma droga ilícita, ela está cometendo uma ilicitude, então ela está desafiando autoridades também. Ela pode ser, inclusive, presa, ela pode ser... Então, a gente costuma dizer assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, desafiar a autoridade não costuma ser uma alternativa muito boa, porque, geralmente, para quem desafia, o resultado não costuma ser muito bom. Então, isso se for uma autoridade mesmo, autoridade no sentido da palavra, mais ainda, né? Uma autoridade moral, mais ainda. Outro aspecto é a insegurança. A insegurança é um aspecto também que leva, às vezes, a pessoa à busca o uso de drogas. E a insegurança, qual é o antídoto? Como é que se combate a insegurança? Com autoconhecimento, com buscar conhecer mais a si mesmo, conhecer melhor os próprios sentimentos, os próprios pensamentos. A gente também, nas práticas, existem algumas dinâmicas que a gente pode fazer com jovens que a gente pode trabalhar um pouco isso, colocando, por exemplo, uma música, pedindo para fechar os olhos, e aí guiando com algumas palavras que incentivam a pessoa a se conhecer melhor, a ter mais amor próprio. Então, isso é o autoconhecimento, que pode combater a insegurança. A desinformação, né, que é um fator assim, muito presente na sociedade, por isso que esse trabalho nosso, ele quer preencher essa lacuna que existe na sociedade, que é a gente chegar com conhecimento nas escolas, nas comunidades, na sociedade como um todo. Porque a gente conhecendo a realidade, a gente tem assim uma forte condição de saber também ter boas escolhas, de saber se defender, de saber discernir o joio do trigo, né? Que é o dom do discernimento, saber o que nos serve daquilo que não nos serve, aquilo que nos leva a um bom caminho, aquilo que não nos leva a um bom caminho. Então, isso é muito importante a gente saber ter esse discernimento. Então, olha o que é a desinformação, como é que eu vou ilustrar através de uma imagem a desinformação. É como se você pegasse e deparasse com uma propaganda assim.
carro com 50% de desconto, aproveite. Aí quando você se depara com a realidade, é uma realidade que você não mostraram a coisa como ela realmente é. Então, mostraram uma coisa, pintaram uma coisa de um jeito, mas, na verdade, a realidade é outra. Então, é uma grande ilusão, né? Não é a realidade. Você vai encontrar as coisas deterioradas pela metade, e não é do jeito que você imaginou que podia encontrar. Outro aspecto são os problemas emocionais. Os problemas emocionais entram num grande capítulo aqui, que são as comorbidades psiquiátricas, né? A depressão e outras comorbidades psiquiátricas. O que são comorbidades psiquiátricas? São todas aquelas doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, pânico, distúrbio bipolar, esquizofrenia, psicose. Então, para vocês terem uma ideia, todas as comorbidades psiquiátricas, o uso de drogas, eles estão relacionados com todas as comorbidades psiquiátricas. Então, as comorbidades, as doenças psiquiátricas, facilitam o uso de drogas, porque deixam as pessoas mais vulneráveis, e o uso de drogas, por sua vez, deixam as pessoas mais vulneráveis, levando a comorbidades psiquiátricas. Então, pessoas que já têm predisposição a doenças psiquiátricas, elas, quando usam bebida alcoólica e outras drogas, elas desencadeiam aquelas doenças psiquiátricas que elas já têm uma predisposição. Então, isso é muito comum com as drogas. É o que a gente denomina de círculo vicioso. As drogas levam a problemas psiquiátricos, que levam às drogas, que levam a problemas psiquiátricos. Então, é um ciclo que precisa ser rompido, e geralmente aqui há necessidade de auxílio de profissionais de saúde, médicos, psicólogos, instituições como CAPS, AD, instituições que trabalham, né, com essa problemática numa perspectiva mais profissional mesmo, porque aí muitas vezes já são intervenções terapêuticas. Então, a gente, pode, inclusive, assim, identificar situações assim e recomendar que as pessoas busquem um auxílio terapêutico, porque quanto mais precoce, melhor o resultado. Outro aspecto é o fácil acesso. As drogas, hoje em dia, infelizmente, inclusive para jovens, o fácil acesso, principalmente as drogas lícitas. E o antídoto é o quê? As políticas de controle social, políticas públicas. Por isso que a gente trabalha também no Viva Bem com esse braço de políticas públicas, que é para a gente cativar as autoridades, para que as autoridades possam implementar essas políticas públicas, principalmente com o nosso bom exemplo na União, que a gente tem essa educação pelo exemplo, esse referencial positivo. Então, através desse trabalho de beneficência, a gente pode dar essa contribuição social também. Outro aspecto é a mídia. A mídia, muitas vezes, principalmente aqui quando a gente fala das drogas lícitas, né? Principalmente o álcool e o cigarro, mas principalmente o álcool. Existe um dito popular que diz assim, que uma mentira repetida 100 vezes se torna uma verdade. Mas eu nem coloquei isso porque uma mentira jamais se torna uma verdade. Então, quando ela é repetida muitas vezes, ela pode aparentar uma verdade, ela pode ficar bem parecida. Porque o que mais parece com a verdade é a mentira. Então, muitas vezes, a mídia do álcool, o que é que ela trabalha? Por exemplo, vocês veem as propagandas do álcool, elas trabalham com 3 grandes mentiras, a mídia do álcool. Primeira mentira, primeira inverdade, digamos assim, é relacionar, que o álcool refresca. O álcool, 1 grama de álcool gera 7 calorias. Então, sempre que a pessoa bebe uma bebida alcoólica, mesmo que seja uma bebida gelada, ela sempre esquenta. Então, às vezes, a propaganda é uma pessoa na praia, num dia de calor, como o Brasil é um país que a média das temperaturas geralmente é um país de clima tropical, é um país mais quente, geralmente as pessoas na praia, em dias de calor,
usando uma cerveja gelada para refrescar, o que é uma grande mentira. Porque se você verificar a temperatura corporal de uma pessoa antes dela beber e depois que ela bebe, ela sempre vai esquentar, porque 1 grama de álcool gera 7 calorias. Então, a primeira grande mentira. A segunda grande mentira, que é o quê? Que é que geralmente eles colocam cenas, né, de mulheres bonitas e aparentando assim como se o álcool favorece, né, a condição assim do sexo. E inclusive hoje ela coloca também homens, né, porque como aumentou o consumo de bebida alcoólica entre mulheres também, botam artistas, né, pessoas socialmente bem famosas, né, e bonitas, né, como se o álcool favorecesse, inclusive com cenas muitas vezes próximas ao de erotismo, mesmo sabendo que há o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, ele proíbe vincular propaganda de bebida com cenas de erotismo. Mas a gente sabe que isso aí é uma realidade, mulheres de biquíni na praia, é toda uma apelação para a sexualidade. Mas a gente sabe que o álcool é uma grande causa de impotência sexual e o álcool, no primeiro momento, quando a pessoa bebe, ela pode até pensar mais em sexo, porque ela aumenta a dopamina, que é o neurotransmissor que está relacionado ao sexo. Só que o que é que acontece? Depois, na continuidade do uso, a pessoa tem uma deprivação da dopamina. Então, por isso que uma pessoa de ressaca, ela jamais vai pensar em sexo, porque ela não tem nem dopamina para pensar. Aí, Shakespeare, aquele poeta inglês, né, mais de 200 anos, ele dizia assim, o álcool aumenta o desejo e diminui a performance, porque ele é uma causa importante de impotência sexual. Então, ele é uma causa de infertilidade, o álcool. Então, poucas pessoas sabem disso. Então, é outra mentira que a mídia propaga, né, para vender bebida alcoólica. E a terceira é relacionando o álcool com alegria, com festas e futebol. Com futebol não tem como, porque assim, como é que ele vai favorecer o esporte? Um atleta que usa bebida alcoólica com frequência, ele compromete o rendimento no esporte. Então, o álcool não tem nada a ver com o esporte. Ele prejudica o desempenho e a performance esportiva. E como é que a gente pode relacionar o álcool com festa se nós estamos falando das maiores causas de adoecimento e morte no Brasil, causando tanto sofrimento para a sociedade? Como é que a mídia conseguiu? Hoje em dia não se assiste um jogo de futebol sem ter uma bebida alcoólica, para a maioria das pessoas na sociedade brasileira. Não se faz festa praticamente sem ter bebida alcoólica. Então, a mídia conseguiu, mentindo repetidas vezes, conseguiu vincular bebida alcoólica com alegria, com futebol. Então, as grandes festas, as boas festas, são as festas que não têm bebida alcoólica. Outro dia, eu participei de uma festa, de um casamento, num buffet, em que era uma pessoa da União e não teve bebida alcoólica na festa, e a dona do buffet, depois, ela procurou as pessoas, né, que casaram e falaram assim que nunca viram uma festa tão ordeira, que não teve briga, não teve confusão, né, as coisas assim, não teve abusos de nenhuma parte. Então, foi uma festa assim, né, essas que são as verdadeiras festas, né, essas são as verdadeiras alegrias. Todo mundo vai para casa bem, tranquilo, ninguém fica de ressaca. Então, essas são as grandes festas. Então, por isso que a gente tem hoje o selo Viva Bem Sem Álcool, que é um selo para instituições públicas e privadas que fazem festas sem álcool e para instituições que não comercializam bebida alcoólica. É uma coisa simbólica, mas que um dia a sociedade pode difundir esse selo e nós podemos difundir essa ideia, que as boas festas são as festas que não têm droga, que não têm bebida alcoólica. E outra coisa que se trabalha muito socialmente, que se fala muito, é a inofensividade da maconha, o que é uma grande mentira. Porque a maconha é uma das drogas que mais causa comprometimento da memória, é uma droga devastadora para a memória e é uma droga que causa comprometimento da cognição, da capacidade de aprendizado
E hoje em dia, o tetrahidrocannabinol, que é a substância ativa da maconha, ela é concentrada. A maconha de hoje ela é muito mais concentrada do que a maconha de 30, 40 anos atrás, causa muito mais dependência, muito mais problemas. Então, são mentiras que a gente precisa combater através do conhecimento. Outro aspecto é a invulnerabilidade. O que é a invulnerabilidade? É a pessoa se achar que as coisas só podem acontecer com os outros. Acham que nunca vai acontecer com a própria pessoa. Isso é uma coisa muito comum nos jovens. Os jovens acham que, por ter uma idade que goza de saúde, de bem-estar, acha que nunca um dia vai adoecer, nunca um dia vai ter problemas. Então, isso é uma coisa muito comum nos jovens, a invulnerabilidade. Mas a gente sabe que super-homem, um homem biônico, é só mesmo nos filmes, né? Na realidade, todos os seres humanos são vulneráveis a um dia adoecer, a um dia ter uma condição, né? E, com certeza, as drogas potencializam, né, as doenças e as fragilidades que um ser humano um dia pode se deparar na vida. Então, é a, vamos trabalhando pela realidade. A família disfuncional. De todos os fatores que eu falei, que são os mais importantes de todos, são esses dois que eu vou falar agora. Que um é a família disfuncional. É aquela família desintegrada, que não existe respeito, não existe diálogo, não existe autoridade, não existe exemplo, principalmente dos pais, pai, mãe. Então, os filhos se desencaminham na vida. Então, é aquela família que o, o pai bebe uma cerveja para dormir, a mãe toma um tranquilizante para dormir e o filho fuma um baseado para dormir. Então, é uma família disfuncional. Então, pela família, que é um dos principais pontos, assim, é uma das principais bases de prevenção que a gente vai falar, talvez a maior base de prevenção, talvez não, é a maior base de prevenção que nós temos na sociedade dos, digamos assim, não só de uso de drogas, mas de todos os desencaminhamentos que uma pessoa possa ter na vida, né? Uma família disfuncional aumenta muito a chance. E a última causa, né, e talvez ela abrange todas as outras, é o vácuo existencial espiritual. O que é o vácuo existencial espiritual? É quando a pessoa não preenche dentro de si com coisas boas. Então, quando tem um vazio. Então, existe uma parábola atribuída a Jesus que ela diz assim: casa vazia, morada do diabo. Então, quando a casa é vazia, você vê que ela fica suja, ela se deteriora, ela fica abandonada. Então, quando as pessoas não têm o que preencher dentro de si positivo, elas ficam vulneráveis à influência do negativo. Então, é o vácuo existencial espiritual. E muitas vezes a pessoa está buscando uma coisa que ela ainda não encontrou. Então, aí ela vê a droga como uma alternativa. Mas um dos aspectos que a gente vai trabalhar aqui, mais importante de prevenção, é a religião. A religião é um dos aspectos, uma das dimensões mais importantes que existem, porque elas existem para trabalhar pelas virtudes do ser humano, pelo desenvolvimento das virtudes, e dessa forma é um fator importante de prevenção. Então, a gente falou aqui das causas, de acordo com a comunidade científica, as 12 causas que levam uma pessoa a usar drogas, e eu falei também alguma coisa dos antídotos, né? Como é que a gente pode combater, mas a gente vai trabalhar isso um pouco mais também, porque isso é muito importante, e isso pode ser trabalhado de muitas formas, através de palestras, de dinâmicas, de tantas outras maneiras, né, que você pode trabalhar isso. Então, nós temos compartilhando responsabilidades, né? Então, existem, segundo a comunidade científica, isso é a comunidade científica que nos fala,
existem 5 dimensões de responsabilidades. A principal é a família, porque é o responsável direto, desde a concepção do filho até, pelo menos, o final da juventude, né, de encaminhá-lo para uma vida mais saudável, uma vida melhor. Segunda dimensão são as responsabilidades secundárias, que é a escola. A escola, ela é um local, por isso que depois eu quero propor para os senhores aqui que têm interesse em iniciar esse trabalho, que a gente comece oferecendo essas palestras e fazendo parcerias com escolas de ensino fundamental, com adolescentes. Então, essas palestras chegando nas escolas e nós compartilhando esse material com, se vocês procurarem qualquer escola pública e privada, conversarem com os diretores, eles com certeza terão interesse em receber essa contribuição e esse conhecimento para a gente trabalhar juntos e compartilhar esse trabalho nas escolas, que é um lugar que eu acho que, se a gente conseguisse, em cada um desses locais que a gente está formando agentes multiplicadores, a gente realizar essas palestras para jovens em escolas, seja públicas, seja particulares, nós vamos estar fazendo uma dimensão, uma divulgação desse trabalho numa faixa etária muito especial, que é o momento ideal de chegar esse trabalho de prevenção. Nós temos também as responsabilidades complementares, que somos nós, os formadores de opinião, os agentes multiplicadores. Então, isso é uma das maneiras mais belas de se difundir conhecimento. É através dos agentes multiplicadores de informação. Os agentes, essa palavra agente, são as pessoas que agem, que fazem movimentar. Então, cada um de nós e agindo, digamos assim, coletivamente, então não fica nem muito trabalho para uma pessoa só, e ao mesmo tempo a gente chega a compartilhar esse conhecimento, e se a gente tiver 100, um dia 200 pessoas compartilhando essas palestras, imagine isso no Brasil inteiro, cada vez que a pessoa fizer uma palestra, se a gente tiver 200 pessoas, já são 200 palestras que em algum lugar do país está sendo divulgado, está sendo trabalhado. Então, isso chega bem rápido e muda realidades. As responsabilidades religiosas, que é a quarta dimensão, porque são instituições que estimulam o desenvolvimento das virtudes humanas, seja qual religião for, se uma religião séria, ela vai fazer esse trabalho com muito amor e com muita dedicação. E as responsabilidades do Estado, que é o poder público, que tem também, e nós precisamos, né, trabalhar no sentido de a gente cativar as autoridades para que essa realidade chegue neles também, e que eles precisam da gente e nós precisamos deles para a gente realizar esse trabalho. Então, fazendo isso, a gente movimenta esse trabalho. Então, eu vou falar um pouco aqui de prevenção, para a gente já encaminhar para concluir a aula. Então, o que é prevenção? Prevenção é a gente se dispor com antecipação, é a gente evitar algo indesejável. Geralmente, o algo indesejável é o mal, é a doença, é o sofrimento. Então, a prevenção é o melhor sistema que existe no mundo é o preventivo. Porque com a prevenção, a gente pode economizar recursos, a gente pode economizar sofrimento, economizar tantas coisas, né, prevenir tantas coisas desagradáveis. Então, digamos assim, na construção do conceito de prevenção, tem 3 palavras que elas são fundamentais. Se não tiver essas 3 palavras, não é prevenção. Que é o quê? É a gente usar o conhecimento para gerar uma atitude numa perspectiva de futuro. Então, o que é prevenção tem que envolver essas 3 coisas. Quando a gente está falando em prevenção, a gente está pensando numa perspectiva de futuro, que é o presente, que acontecerá amanhã, depois, e
utilizar o conhecimento científico gerando uma atitude. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente utilizar o conhecimento para gerar uma atitude no presente, não é prevenção. O que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma provisão, porque a gente está fazendo algo que é ali no presente. Se a gente utilizar o conhecimento para visualizar um resultado no futuro, mas isso não gerar uma atitude, a gente não está fazendo uma prevenção, a gente está fazendo uma previsão. Então, você vê que esse conceito ele é muito fino. Então, para ser prevenção, precisa necessariamente ter esses três aspectos, né? Que é o conhecimento, a geração de atitude e com a perspectiva de um resultado para o futuro. Então, isso é que é prevenção. Olha que interessante, essa pesquisa que eu realizei aqui em Teresina, em 400 domicílios. Né? Essa pergunta, a gente fez duas perguntas nessa pesquisa. Uma a gente perguntava se a pessoa usava bebida alcoólica. Geralmente era um adulto. Se usava bebida alcoólica. A pessoa dizia sim ou não. E a gente fazia uma outra pergunta. Se coubesse a você escolher se seu filho usaria bebida alcoólica ou não, o que você escolheria? Olha que coisa interessante. Mesmo as pessoas que usam bebida alcoólica, dos 85% das pessoas que usam bebida alcoólica, se ela tivesse que escolher, os filhos dela não usariam bebida alcoólica. Olha que interessante. Elas usam, mas elas imaginam que não faz bem. Porque se elas pudessem escolher, elas escolheriam que os seus filhos não usassem bebida alcoólica. E, claro, dos que não usam, claro que praticamente todos escolheriam que eles não usassem. Né? Isso é bem óbvio. Mas o interessante dessa pesquisa é que mesmo as pessoas que usam bebida alcoólica, se elas pudessem escolher, seus filhos não usariam bebida alcoólica. Então, elas têm uma impressão que não é uma coisa boa. Olha que interessante, mas ainda assim, elas, muitas vezes, continuam usando bebida alcoólica. Então, nós trabalhamos com 3 níveis de prevenção. Segundo a literatura científica, existem 3 níveis de prevenção. Aqui no trabalho do Viva Bem, a gente trabalha basicamente com a prevenção primária e com a prevenção secundária. Então, o que é a prevenção primária? Prevenção primária é quando a pessoa não usa droga, não usa bebida, a gente trabalhar para que ela evite ou retarde o uso, no caso de adolescentes. Então, uma vez a pessoa não usando, a gente fazer um trabalho para que ela continue sem usar a droga ou então, se dispõe a usar, for um adolescente, que pelo menos use depois dos 18 anos, que o impacto diminui. Então, isso é prevenção primária. Ela se dirige, geralmente, àquela pessoa que não usa droga. Esse é o melhor momento de trabalhar, é quando a pessoa ainda não usa. Porque se esse trabalho chegar nessa hora, a pessoa já vai pensar 2 vezes no dia que se apresentar uma situação para ela usar aquela substância. Então, prevenção primária, ela se dirige à pessoa que não usa bebida alcoólica. E qual é a ação que nós temos e devemos ter em relação a esse nível de prevenção? Tem 3 situações na sociedade que a tolerância em relação ao uso do álcool deve ser 0. Deve ser assim, em hipótese nenhuma, essas situações deve haver o uso de bebida alcoólica. Que é o quê? Entre adolescentes, menores de 18 anos. Por quê? Primeiro que existe uma lei que é crime fornecer bebida alcoólica para menores de idade. Primeira coisa, já é uma coisa legal. Segundo, porque tem todas aquelas consequências que eu falei na aula anterior. Quando a pessoa começa a usar bebida alcoólica na adolescência, ela tem um risco 5 vezes maior de se tornar dependente e tem um risco muito maior de se envolver com outras drogas. Outra situação que é a tolerância 0, gestantes, mulheres gestantes, porque quantidade nenhuma de bebida alcoólica deve ser ingerida por mulheres gestantes. Porque mesmo mínima quantidade, num período inicial,
da gestação pode causar aquelas sequelas graves na criança que vai nascer. Então, mulheres, a gente tem o dever de alertar as mulheres que estão em idade fértil, para que elas evitem usar bebida alcoólica, porque elas podem até estar grávidas sem saber. Principalmente nas primeiras semanas, que elas às vezes não sabem, que é o período que tem mais risco. É exatamente o período de mais risco. Aí nós temos o programa Nascer Viva Bem, que é direcionado para essa temática. E o outro é o trânsito, né? A pessoa dirigir um veículo, não tem absolutamente, a tolerância é zero em relação ao consumo de bebida alcoólica. Existe a prevenção secundária, que é o quê? Uma vez que a pessoa escolheu usar aquela substância, pelo menos se trabalhar para evitar o abuso e a continuidade do uso. Evitar a dependência, para um dia não se tornar dependente. Porque depois que se torna dependente, a chance de recuperação é bem menor. Existe, com certeza existe, recuperação, existe cura, mas a chance é menor. Então, qual é a ação principal? É a difusão do termo etilismo de risco. Eu vou relembrar para vocês. Se a gente conseguir difundir para a sociedade o que é etilismo de risco, o que é etilismo de risco? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é. Que é o quê? Homens que bebem mais do que 14 drinks por semana, ou mais do que 4 por ocasião, e mulheres que bebem mais do que 7 por semana, ou mais do que 3 por ocasião, essas pessoas que bebem nesse padrão, elas têm um risco de 90% de algum dia ter algum problema causado pelo álcool. Então, se alguma pessoa está bebendo nesse padrão aí, ela muitas vezes acha que está bebendo socialmente, mas, na verdade, ela já é um etilista de risco. Esse conceito é um conceito muito importante para ser difundido na sociedade, porque ele é um conceito de probabilidade, ele é um conceito ainda de prevenção. A pessoa ainda não chegou na dependência, não chegou... antes, é a gente atuar no melhor momento. Para vocês terem uma ideia, menos de 5% dos profissionais de saúde conhecem esse conceito, que é etilismo de risco. Porque isso aí não interessa muito difundir esse conceito, nem pela mídia, nem pela... Então, a gente entregou um documento no Ministério da Saúde, que é pedindo para difundir esse conceito, inicialmente para profissionais de saúde e depois através de campanhas publicitárias, para que as pessoas que bebem nessa quantidade, eles já saibam que estão bebendo num alto padrão de risco, que o risco deles terem problema um dia é muito alto. Então, esse conceito precisa ser trabalhado na sociedade. E nós temos também o que a gente denomina de intervenção breve. Intervenção breve, já para as pessoas que já estão ali começando a usar com mais frequência bebida alcoólica, já estão começando a, um dia ou outro, abusa do álcool. Então, a intervenção breve ela deve ser feita por profissionais de saúde, principalmente por psicólogos, mas pode ser feita também por... E a gente pode até treinar pessoas para... A intervenção breve é como sendo um conjunto de aconselhamento que a pessoa recebe para alertar ela que ela já está bebendo no padrão de risco. E isso é um alerta muito importante, que pode ser feito geralmente individual. E a prevenção terciária. A prevenção terciária é quando a pessoa bebe, já chegou numa condição de dependência, e não foi possível evitar a dependência, aí a gente trabalhar para evitar recaídas, para evitar sequelas, para reinserir a pessoa na sociedade, na família. Aí é um desafio muito maior. E aqui nós temos uma parceria com a AMAR, que realiza um trabalho belíssimo de prevenção terciária, que é a reabilitação, que é a reinserção social para a pessoa que já tem diagnóstico de dependência. Então, aí, a gente abrange todos os níveis de prevenção, tanto a prevenção primária e secundária, quanto a prevenção terciária. Então, o que é importante na prevenção? Eu vou falar algumas coisas bem breves aqui, muito eu já falei em outras palavras, mas, primeiro, corrigir o que já modificou é muito mais difícil do que a gente mudar o rumo do que está se alterando.
Então, quanto mais a gente agir logo, melhor o resultado. Então, quanto mais cedo, melhor. Por isso que a minha proposta inicial para os senhores que querem desenvolver esse trabalho, né, nas suas respectivas regiões e associações beneficentes, é a gente começar nas escolas. Começar nas escolas, ensino fundamental, entre pessoas ali na faixa etária ali de 13 a 15 anos, é uma faixa etária muito boa para a gente trabalhar isso. 12 a 15 anos, início da adolescência. Pais e filhos, naturalmente, né, acompanhamento integral, conhecer os amigos dos filhos, aquele exemplo de família funcional, a educação pelo exemplo, combater medo, tristeza, insegurança, solidão e exclusão. Quando isso for detectado em um jovem, pode buscar auxílio que está no momento certo de buscar. Porque alguma coisa está indicando, e muitas vezes é o uso de drogas. Então, para que se restabeleça o equilíbrio e a alegria de viver. Simular situações do cotidiano, que é o que a gente trabalha com reforço positivo, a gente, através de peças teatrais, através de simular situações do cotidiano, que podem um dia se apresentar e certamente vão se apresentar na vida de um jovem. Frequentar instituições religiosas é uma prevenção maravilhosa. Envolvimento em trabalhos de beneficência. Isso aí, meus amigos, eu estou falando pelo aspecto científico. Essa é a ciência que fala. Pesquisas científicas que mostram isso. Essa questão aí relacionada a frequentar instituições religiosas, envolvimento com trabalho de beneficência. Isso é uma prevenção de uso de drogas. Diálogo qualitativo, então, trabalhar com músicas, filmes, oração, esporte, histórias que fortaleçam valores. Então, tudo isso pode ser trabalhado também. Atividade física e esporte. Nós temos um projeto que foi submetido aí é um projeto muito interessante, que é através do esporte. Artes marciais para a comunidade, e é um projeto que envolve uma parceria aí com instituições públicas, governamentais, e que, inclusive, vem recursos públicos para que a gente possa, uma vez aprovado esse trabalho, a gente, com irmãos da União, que tem essa habilidade, poderem fazer esse trabalho, inclusive, recebendo, digamos assim, um salário por conta desse trabalho, né? Para realizar esse trabalho junto à comunidade. Atividade física e esporte. Pegar sol, vitamina D, é uma coisa que previne muita coisa, porque previne depressão, toda energia vital que vem pela luz do sol. Então, a vitamina D é um grande hormônio. E hoje em dia tem estudos mostrando que muitos problemas que acontecem na adolescência é por falta de vitamina D. Depressão, ansiedade, uso de drogas. Então, porque as crianças e adolescentes hoje estão mais assim nas mídias sociais, nos celulares e telas, né? E muito pouco fazendo esporte, se expondo à luz solar. Festa sem álcool, que é uma temática importante de ser trabalhada e valorizada, e, claro, a educação pelo exemplo. Então, concluindo essa nossa aula com uma palavra atribuída a Jesus há 2000 anos, mais de 2000 anos, que ela diz assim, segundo o Evangelho de Lucas: velai sobre vós mesmos, para que vossos corações não se tornem pesados com a embriaguez, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Olha que coisa interessante. Há mais de 2000 anos, um alerta de Jesus para a humanidade, que ainda hoje é tão atual e tão pertinente para o mundo moderno. Talvez hoje mais ainda. Então, basicamente isso, meus amigos. Espero que eu possa ter contribuído com esse conteúdo e que a gente possa também ter um momento aí para que os senhores possam perguntar e a gente possa também estudar um pouco mais esse tema. Ô, mestre Antônio,
Muito grato aí, boas orientações, como sempre. Eu lembro que essa aula está sendo gravada, assim como a anterior também já foi gravada e disponibilizada aí para todos, e que o mestre Antônio também, ele vai verificar a possibilidade de compartilhar conosco uma palestra que ele tenha feito para que sirva como uma referência, porque, como já foi falado algumas vezes, inclusive hoje, o primeiro passo nesse programa é começarmos a fazer essas palestras de multiplicação, né? Então, agradecendo por essa aula, eu vou agora encaminhar as perguntas para o senhor, mestre Antônio, na ordem que elas foram feitas. Eu percebi que algumas o senhor até já explicou, mas eu vou respeitar aqui, vou fazer todas, aí o senhor verifica a necessidade de reforçar o que já foi falado, tá bom? Sim. Vou começar, então, a primeira pergunta que eu identifiquei aqui é da Sueli Fernandes, que ela quer saber se uma pessoa com cirrose por conta do alcoolismo, se ela pode beber o vegetal. Pode, sim. Ela pode com os devidos cuidados. Ela, claro que isso aí é o primeiro é o critério, né, do representante que vai fazer uma entrevista e que vai conversar para saber como é que está a condição dela de saúde. Dependendo da fase da doença, dependendo de uma série de coisas, ela pode sim beber o vegetal, agora com os cuidados devidos, né, dependendo de como ela esteja, porque às vezes se a pessoa tiver assim, digamos, com uma doença avançada também, tem situações que a própria matéria não vai ser muito fácil, né? Porque o vegetal também, digamos assim, é inofensivo à saúde, mas às vezes a pessoa já doente, em algumas doenças, aí não fica muito fácil, né? Por isso que tem que ser visto caso a caso. Mas em princípio, sim. Em princípio, sim. Tá ótimo. O Diego, do Núcleo Natal, ele quer saber se o álcool pode ser o catalisador de outras drogas, ou seja, se o álcool potencializa o acesso a outras drogas. Deixa eu só falar uma coisa em relação a outra pergunta. Agora sim, a recomendação é desde que a pessoa já tenha parado o uso do álcool, porque se ela continuar o uso do álcool, aí fica meio difícil, porque a tendência da doença é agravar mais. No caso da cirrose, considerei aí que a pessoa já, digamos assim, já parou o álcool. Ele teve uma cirrose pelo álcool e parou. Não sei se é o que você perguntou, né? Mas fica assim, né? Mais fácil de atender numa situação assim. Bom, em relação a ser o catalisador, né? É porque o álcool é metabolizado no fígado. E as drogas também, elas são metabolizadas no fígado. E elas atuam também no sistema nervoso central, todas elas. Então, certamente potencializa o efeito as drogas, elas, digamos assim, elas podem se potencializar umas com as outras, intensificando digamos, as manifestações e os riscos também, né? De intoxicação, inclusive. Ótimo. O Alberto Fernandes, ele pergunta como abordar pessoas que, embora tendo ciência dos males que o alcoolismo causa, não têm forças para sair da situação de dependência, em razão da falta de perspectiva e esperança ou por problemas familiares. Eu acho que é aquela ação terciária, né, mestre? Exatamente. Aí, geralmente, quando chega assim, é importante o auxílio de profissionais de saúde, ter uma abordagem multidisciplinar, às vezes vai precisar de medicação mesmo, porque tem remédios que diminuem também os sintomas da abstinência. Então, eu vejo assim que o maior desafio para o usuário de droga, muitas vezes, tem uns que a gente vê até um desejo assim sincero de querer
sair, se transformar, mas os sintomas de abstinência são tão fortes que às vezes a pessoa tem dificuldade, sabe? Então, aí, esses aí, é até mais fácil, eu acho, de auxiliar esses aí do que aqueles que não querem mesmo, aqueles que são resistentes a procurar, não aceitam intervenção, eles ali fica mais difícil. Mas os que aceitam, reconhecem que tem dificuldade, existem muitas alternativas, porque tem, inclusive, medicações hoje em dia. Aí tem uma pessoa aqui, não dá para identificar, está como mais Cat ou mais Cat, que diz que vários de nós que chegamos na UDV bebendo a bebida alcoólica, né, após deixar a bebida alcoólica, os amigos de bar sumiram. Isso aí acho que é uma coisa que costuma acontecer com muita frequência. Comigo também aconteceu isso. Aquela pressão de grupos, né? Que as pessoas... Interessante que as pessoas que usam bebida alcoólica, elas se incomodam. Às vezes a gente nem se incomoda com elas, a gente respeita elas, né? A escolha delas, mas elas às vezes se incomodam com o fato da gente escolher não querer beber. Exatamente. Percebi isso também. O Eduardo Silva, ele também faz uma afirmação ao invés de uma pergunta. Ele diz assim, que as drogas também podem ser uma busca espiritual. E ele diz que com ele aconteceu isso antes de chegar na união. Então, a droga manifestando um descaminho, né, mas dentro de uma busca espiritual. E ele diz que ele hoje vê a importância da espiritualidade para se livrar do álcool, drogas e cigarro, como o senhor comentou também, né, mestre? É uma realidade, isso que ele falou é uma realidade mesmo. A gente vê pessoas que buscam, naquela 12ª causa que eu falei, dos motivos pelas quais levam a pessoa a usar uma droga, tem uma situação que é o vácuo existencial espiritual. Às vezes é um vazio que a pessoa quer buscar alguma coisa, mas aí ele vai para o lugar errado. Aí, no dia que ele recebe uma luz assim de procurar o lugar certo, aí ele consegue se libertar. Mas essas pessoas, geralmente, elas têm até mais facilidade de se libertar, porque quando elas encontram o prumo, elas veem que aquilo que ela estava ali realmente não é uma alternativa boa. Exatamente. Muito bom isso. Também tem não dá para saber o nome aqui, CDULMA, deve ser Luz de Maria, né, da Casa da União Luz de Maria. A pergunta é, na sua opinião, a descriminalização das drogas é prejudicial à sociedade? Olha, eu acho que, no momento aqui no Brasil, eu não sou, por exemplo, é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que a gente não deve entrar muito em polêmicas, não, sabe, assim, nesse trabalho. Mas, assim, eu não sou favorável a legalizar droga nenhuma. Eu acho que, do jeito que está no Brasil, assim, eu acho que a gente, por exemplo, legalizar maconha, eu acho um risco muito grande, sabe? A minha visão pessoal, né? Agora, proibir também, não sou também defendendo proibição do álcool, eu acho que são coisas que a gente tem que ter um cuidado também para não entrar numa área que não, sabe, polêmica, que não vai acrescentar muita coisa. Então, o que eu mostro é que é o seguinte, a gente mostra aqui por esse trabalho os malefícios que o álcool causa, conscientizar as pessoas, mas ficar defendendo proibição também, sabe, eu acho que não acho a melhor alternativa, sabe? Muito bom. Porque o nosso objetivo é prevenir, né? Não é mudar a política pública. Mudar a política pública são outras instâncias, né? Não nesse trabalho aqui nosso, não é isso? Seria um nível de consciência das pessoas, já que ainda a humanidade está muito distante. Exatamente. Bom, aí tem um comentário da Sueli Fernandes dizendo que o álcool é uma grande ilusão, assim como as outras drogas, mas que não se fala tanto na mídia, segundo ela, né? Não se fala na mídia sobre os problemas que o álcool traz. Mas ela diz que as pessoas que escolhem a rua por conta do álcool não se divulga.
Isso é uma afirmação dela aí. Está dizendo que a mídia, de certa forma, esconde os problemas do álcool, resumidamente, pelo que eu entendi. É porque são os grandes patrocinadores, né? E a gente vê até que tem alguma mídia que ela veicula também alguma coisa, ela faz, porque também ficaria difícil se ela se omitisse totalmente disso, né? Mas ela, até certo ponto, né? Porque existe o patrocínio hoje, a indústria do álcool é muito forte aqui no Brasil. Né? Tá certo. Isso aí é bom, né, nas palestras, alertar sobre isso, né? É um alerta interessante. Aqui também, novamente, da Casa da União Luz de Maria, tem uma pergunta específica, bem técnica. A tetrahidrocannabinol está presente na maconha fumada e está presente no óleo canabidinol? Sim, ele está presente também. Agora, são quantidades muito diferentes, né? Porque hoje em dia a maconha, as pessoas concentraram muito o THC, que é o princípio ativo da maconha. Hoje, por exemplo, eles usam o haxixe ou a inflorescência da planta, que tem uma concentração maior, e chega a ter 30, 40 vezes mais a substância do que nas folhas secas, por exemplo. Então, é uma concentração muito intensa, muito alta. No óleo, geralmente, é uma concentração menor. Então, tem uma diferença grande, o que torna a droga causa mais consequências, mais dependência, mais complicações. Tá. O Daniel Silva pergunta quanto o canabidiol pode ser prejudicial à saúde. A pergunta é essa, não sei se ele está se referindo ao canabidiol como medicamento, né? Mas essa é a pergunta dele. O uso terapêutico é em umas quantidades bem limitadas e específicas ali para aquela situação clínica. É muito diferente do uso recreativo, até mesmo porque o uso terapêutico, muitas vezes, ele é em forma de medicamentos que passam pelo fígado, são metabolizados, é diferente muitas vezes, das drogas inaladas, que vão direto para o sistema nervoso central, que tem uma ação também bem mais deletéria, né? Mas mesmo os remédios, pode ser que eles tenham algum efeito colateral também, entendeu? Agora tem que pesar numa balança os riscos e benefícios. Como ela é uma planta, a maconha é uma planta, né? A cannabis é uma planta que está presente na natureza. A gente sabe que tudo que está presente na natureza, algum benefício tem. A inteligência do ser humano é encontrar o bom uso, né? Exatamente. E o ser humano muitas vezes desvirtua, né, o bom uso. Exatamente. A Helena Citilau, ela pergunta como fazer se as igrejas e escolas aqui, deve ser na cidade dela, não aceitam fazer festa sem álcool. Então, eu acho que a gente pode começar pelas palestras, entendeu? Pode falar no assunto, mas um dia a gente vai sensibilizando, tocando no coração. Um dia, quem sabe, eles mudem de ideia. Isso. Ô, mestre Antônio, eu vou aproveitar aqui a pergunta anterior. Né, o senhor falou, e eu acho muito correto a gente não entrar em polêmica. Então, assim como não entrar na polêmica da descriminalização de droga, também não entrar na polêmica do uso terapêutico do canabidiol, né? O que o senhor recomenda? Eu recomendo também, todos esses temas polêmicos, a gente se abster disso, porque isso aí, digamos assim, o nosso objetivo é trabalhar esse tema com a difusão desse conhecimento. Isso aí já tem tanta coisa, né, para a gente, porque os temas polêmicos, às vezes eles levam muita paixões, quem pensa de um jeito, quem pensa do outro, e é sujeito de ponto rumo, sabe? Exatamente. E se o senhor me permite reforçar o que o senhor disse, porque a cannabis é uma planta que, se usada cientificamente com controle médico, pode ser terapêutica, né?
assim como, por exemplo, a papoula, né, que é usada hoje como matéria-prima para morfina, até o álcool, né, que é usado para Exatamente. esterilizar, né? Tudo é uma questão de como está sendo usado, né, mestre? Com certeza. Se usa muito hoje em dia o álcool para alcoolização de tumores, para matar tumores de câncer. A pessoa É, injeta álcool absoluto ali no tumor, é um recurso médico que tem, entendeu? exatamente. Mas, então, quer dizer, o bom uso é que faz a diferença, né? Não o uso recreativo, porque quando se usa droga numa perspectiva recreativa, é outra coisa, a gente está falando desse trabalho, né, de prevenção daquela situação. Isso. A Sueli Fernandes, ela faz uma afirmação também, ela diz que quer muito trabalhar em um projeto de conscientização dos problemas causados pelo álcool, que é o nosso projeto, é isso aí, né, Sueli? E também poder ajudar aqueles que já se tornaram alcoólatras, né? O próprio Mestre Antônio falou que existe até um AMAR em Itamarandiba para homens e Santana do Paraíso para mulheres, né, que são clínicas de recuperação de dependência química, né? O senhor tem alguma coisa a falar mais aí, mestre? Isso, com certeza. Então, a gente pode chegar, pelo trabalho aqui da Associação Beneficente, a todos os níveis de prevenção. A prevenção terciária tem esse trabalho belíssimo aí da AMAR, que é um trabalho que a gente pode fortalecer essa parceria, e a gente aqui do Viva Bem trabalhar difundindo esse projeto Viva Bem de prevenção primária e prevenção secundária. É, muito bom. A Raquel Maciel e a Liesche, inclusive, tem uma atuação muito forte na AMAR em Itamarandiba, conhece bem, e ambas estão elogiando essa aula, tá? E a conselheira Nilde, aqui do Núcleo Divino São João, ela pede para o senhor explicar melhor o conceito de etilismo de risco, né, que o senhor mencionou 14 drinks por semana ou 4 por ocasião, né? Ela quer Isso, que o senhor exatamente. explique melhor isso aí. O que é esse conceito, né? Esse é um conceito. Primeiro, assim, eu vou definir o que é um drink. Um drink, ele é uma dose que contém 12 gramas de álcool. É um chopp, ou então uma taça de vinho, ou então uma dose de destilado, de uísque ou de aguardente, ou de cachaça. Então, assim, essas quantidades a gente considera um drink. Então, por exemplo, homens que consomem mais do que 14 drinks por semana, ou mais do que 4 por ocasião, e mulheres que consomem mais do que 7 drinks por semana, ou mais do que 3 por ocasião, você vê que as mulheres é uma quantidade menor, porque as mulheres são bem mais sensíveis e vulneráveis aos efeitos do álcool do que o homem. Então, o que é que foi isso? Foi percebido, através de estudos científicos, que pessoas que consomem desse padrão a mais, o risco deles de ter algum problema relacionado ao álcool na vida é de 90%. Ou seja, 90% é um risco bem alto, né? Então, quer dizer, quem bebe naquele padrão, naquela quantidade, tem um risco muito grande. Por quê? Porque a pessoa pode até beber uma quantidade menor e ter problema. Ou pode beber uma quantidade maior do que isso e também não ter problema. Mas a gente está trabalhando com um conceito de probabilidade, de estatístico. Então, ele é um conceito epidemiológico, que é para trabalhar, assim, de prevenção. Porque tu imagina se uma pessoa, por exemplo, sabe que quem bebe aquele padrão ali tem um risco altíssimo de um dia beber, ter um problema causado pelo álcool. Aí, se ele bebe naquele padrão, ele vai pensar duas vezes. Ele diz, eita, ali está o tanto que eu estou bebendo, digamos assim, a pessoa pensando, já está no padrão de alto risco. Então, eu vou ter mais cuidado. Só que se não existe esse conceito, se esse conceito não chega para as pessoas vão beber, a quantidade que elas beberem, elas vão achar que estão bebendo socialmente. Como eu tenho alguns pacientes e conheço muitas pessoas que bebem, que dizem que bebem socialmente, mas começa a beber numa manhã do domingo, vai até de noite, por exemplo. Bebe só de vez em quando, mas socialmente. Só que naquele dia ele bebeu uma quantidade, ele é um etilista de risco. O risco dele ter um problema é altíssimo. É uma questão de tempo.
Se ele continuar bebendo daquele jeito, ele vai ter um problema. Então, assim, é um conceito de probabilidade. Ele é um conceito que a gente usa na prevenção. Por quê? Porque na prevenção, se você for só diagnosticar o alcoolismo, mas já é muito tarde, entendeu? Tarde porque, assim, já perdeu tempo. É interessante a gente diagnosticar muito antes, quando a pessoa está no risco, e não está ainda na doença, no agravo, mas está só no risco. Então, esse é o grande diferencial desse conceito. Ele é muito importante de ser trabalhado. Bom. Ô, Mestre Antônio, eu vou me permitir uma pergunta aí relacionada com o que o senhor falou agora. Uma pessoa que está sentindo que está na iminência de cair no alcoolismo, que tipo de profissional da área médica que ela deve procurar? Eu sempre pensei assim, psiquiatra, psicólogo, né? Mas pelo que eu entendi, o senhor recebe também em consultório pessoas com problemas. Na verdade, problemas assim de dependência propriamente, geralmente do ponto de vista médico, é o psiquiatra, que tem também profissionais da psicologia que trabalham com isso. Mas por exemplo, eu trabalho, como eu sou hepatologista de fígado, e tem muitos problemas causados pelo álcool que são no fígado, né? Cirrose, hepatite. Então, as pessoas procuram muito, muitas vezes, o hepatologista por conta disso. Mas o médico, se ele tiver uma boa formação, um médico, mesmo um clínico geral, ele já vai, pelo menos, iniciar, fazer uma avaliação de saúde da pessoa, e aí, se ele achar necessário, ele pode encaminhar um psiquiatra também. Então, um bom clínico também, com certeza, vai conseguir, né, dar um diagnóstico, já faz alguma avaliação clínica e encaminha ele. Agora, a dependência mesmo, o tratamento da dependência, habitualmente é mais o psiquiatra mesmo que faz. Ou alguns neurologistas também fazem. Ótimo. O Luiz Antônio Alves pergunta que ele não tinha ouvido que na cerveja o lúpulo é uma flor do cânhamo, que é da família da maconha, e tem canabidiol. O senhor pode confirmar isso? É a pergunta dele. Olha, eu até já vi alguma coisa disso aí, mas sinceramente, eu não conheço cientificamente esse tema, assim, para falar com segurança, entendeu? Então, eu prefiro, assim, posso pesquisar também, né, no outro momento a gente falar disso, mas eu vi até que fizeram essa pergunta lá no grupo, eu realmente, assim, não me sinto em segurança para responder, porque eu não conheço. Certo. Bom, Daniel Silva, Fabiano Pitzer e Sueli Fernandes também cumprimenta a sua palestra, a sua aula. E o Jô Santos pergunta como abordar um assunto com um jovem que faz uso de drogas, mas ele não aceita o tratamento. É um dos maiores desafios, né? Porque quando a pessoa não aceita, né, realmente existem estratégias, né, de convencimento, de sensibilização, se for uma pessoa mais próxima, é como a gente diz, às vezes de chegar no coração da pessoa, né, de encontrar meios, né, de não chegar assim já, digamos assim, já detonando, né, chegar de uma maneira amiga, de uma maneira, às vezes se chega, né, no coração da pessoa, mas realmente é um grande desafio, tanto para a família, que tem pessoas assim, naquela situação, como para também profissionais de saúde, como amigos, né, e se encontram diante daquela situação. Então, é um grande desafio. Reconheço que é um grande desafio. Exatamente. Quase na mesma linha, a Jéssica, ela pergunta como abordar o assunto com uma pessoa que fuma. Eu não entendi, ela só escreveu assim, eu não entendi exatamente o que ela fuma, né? Eu acredito que deva ser a mais perguntar se a pessoa já pensou em algum momento né, existem algumas perguntas, tem uma entrevista que é o protocolo CAGE, ele se escreve CAGE, que é bem interessante, eles são 4 perguntas que se faz, ele se usa muito em consultórios de psicólogos e médicos,
para saber se a pessoa, né, por exemplo, pergunta se a pessoa, se alguém critica o hábito dela de usar aquela substância. Então, se alguém critica, é porque alguém está achando que ela está passando do ponto. Outra pergunta, se a pessoa já teve algum sentimento de culpa por usar aquela substância, né? Porque se ela teve, é porque, pelo menos em algum momento, ela já examinou a possibilidade daquilo estar fazendo mal para ela, né? Então, são algumas perguntas que elas tentam pegar a pessoa como se fosse assim, entendeu? Para ela ser chamada para um exame mais profundo, né? São testes psicológicos, né? A gente pode até depois compartilhar alguma coisa disso também, tá? Porque isso aí são estratégias, né? Mas isso se usa mais, provavelmente, em consultório mesmo, com profissionais, entendeu? Então, se a gente conseguir fazer a pessoa chegar até um profissional de saúde que tenha uma habilidade com isso, já é um primeiro passo bem interessante. A Jéssica, ela pergunta também como levar o assunto para escolas que têm pessoas que usam drogas. Eu acho que é interessante procurar, porque se tem escolas com pessoas usando drogas, com certeza os diretores da escola, os professores, terão interesse em serem trabalhados nisso, né? Essas palestras. Então, pode ser trabalhado essas palestras. E uma das coisas que eu acho interessante, se a gente trabalhar focando no álcool, a gente chega nas outras drogas. É incrível isso. Se a gente faz esse trabalho falando do álcool, a gente não fala nem tanto das outras drogas. Ou fala só um comentário breve, ou alguma coisa assim. Mas chega. Porque tu imagina para uma pessoa que está usando uma droga ilícita. Aí ele vai estar vendo aquela coisa toda para o álcool, que é uma droga lícita, que é aceitável. Imagine para uma droga ilícita, né? Então, ela já chega nela indiretamente, com certeza. Agora, chegando só com as drogas ilícitas, não chega em quem usa álcool, entendeu? Então, por isso que nós percebemos, através desse trabalho do Viva Bem, que a gente sensibilizar em relação ao álcool é uma coisa muito interessante, porque a gente chega nos usuários das outras drogas também, entendeu? Então, pelo álcool a gente chega, porque pelo álcool é a porta de entrada. E eu não sei a sua visão, Messi, mas eu acho que nas escolas de ensino médio vai ser muito difícil encontrar alguma que não tenha usuário de álcool e outras drogas, né? Com certeza. Por isso que eu acho que a gente deve iniciar esse trabalho pelo ensino fundamental, porque é um momento que a gente, claro, podemos também no ensino médio, com certeza, mas no ensino fundamental é muito interessante. Eu, por exemplo, aqui em Teresina, nas escolas que meus filhos estudam, todas as escolas que meus filhos estudaram, em algum momento, hoje eles já estão ali mais para a universidade, todas as escolas que eles estudaram, eu ofereci essa palestra e fui convidado para fazer essa palestra com o pessoal da escola com muita alegria. E eu falei lá e tive a oportunidade de falar, inclusive, os amigos dos meus filhos e por meus filhos também, na escola, como palestra. E isso foi muito interessante para mim, porque difundir isso nas escolas onde eles estudam também. Isso aí. E só um esclarecimento, talvez nem todos saibam, que o ensino fundamental é do 1º ao 9º ano, né? O ensino médio é o antigo colegial, né? Aquele que antecede a faculdade, né? Também da Casa da União Luz de Maria, tá assim, uma busca por causa do DMT, a molécula do espírito, né, que é chamada num livro, né? No entanto, o DMT sem um mestre para nos guiar, ficamos no vácuo espiritual. É uma afirmação dele. Se quiser comentar alguma coisa, mestre? Com certeza. Tem tantas pessoas que fazem um mau uso do vegetal também, né? Então, porque não tem o mestre, não tem a orientação. Então, o próprio vegetal, que é esse instrumento maravilhoso, que é nosso sacramento, é algo assim divino para todos nós, mas tem pessoas
geralmente em outras instituições, né, ou em outros locais que não fazem bom uso desse chá. Certo. O Nicolas pergunta se existe a possibilidade de impor aos fabricantes de bebida alcoólica que informem o conceito de etilismo de risco. Pois é, nós temos uma das propostas, uma pergunta bem boa essa aí que o senhor fez, porque tem uma proposta que nós encaminhamos para o Congresso Nacional, que é o controle social do álcool, que nas propagandas, do jeito que tem as propagandas de cigarro, que coloca ali que o cigarro causa câncer de pulmão, que causa... nos rótulos de bebida alcoólica ser obrigatório colocar que o álcool está entre as 3 maiores causas de adoecimento e morte no Brasil. Uma delas é podendo colocar o etilismo de risco, conceito. Outra... Então, assim, essa é uma das nossas... Porque a mídia do álcool é tão complacente, o poder público ainda é tão complacente com a mídia do álcool, que as propagandas, tem aquela propaganda aí, no final tem, beba com moderação. Ou seja, é uma coisa absurda aquilo ali, porque beba, está dizendo beba, né? Beba com moderação. É verdade. É uma afirmação, beba com moderação. Ou seja, aquilo ali é absurdo, não tem sentido aquilo ali. O que tinha que colocar é o seguinte, concluiu a propaganda, aí dizer, o álcool está entre as 3 maiores causas de morte no Brasil, e invalidez. Outra, colocar que o álcool não pode, em absoluta circunstância, ser oferecido e ser distribuído para menores de 18 anos de idade. Isso no rótulo. Essas coisas que tem que ter. Por quê? Se chegar nisso, vai favorecer. E existe esse projeto de lei na Câmara, mas ele não foi apresentado ainda, ele não passa nas comissões. É incrível, porque o lobby eu vi aí algumas matérias que também a gente não vai entrar muito nisso nas nossas palestras, que eu acho que não vai contribuir muito, mas que eu vi que tem em torno de 70 a 80 deputados federais que receberam verba da indústria do álcool, né, nas suas campanhas. Então, é difícil eles trabalharem contra, né, o interesse da indústria do álcool. Tá. A Lucivana, ela faz só uma contribuição aqui, ela diz que recebe muitas pessoas no consultório que relatam um vazio, e são pessoas que fazem consumo de álcool, pessoas com demandas psiquiátricas, em sua maioria com diagnóstico de borderline, transtorno bipolar e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um depoimento dela, né? Sim, com certeza. São as comorbidades psiquiátricas. A Alieste está dizendo, né, que a Mara é uma associação belíssima, ela conhece por dentro, né? Aí o Augusto Kasprzikovski, ele pergunta se é possível montar um portfólio para ter um direcionamento de apresentação. Sim, é possível. Eu acho que nós estamos nessa fase ainda de construção desse trabalho, né? E essas ideias também são todas bem-vindas e podemos trabalhar com certeza isso aí. Alguma coisa a gente já tem, mas a gente precisa aprimorar também. Porque, às vezes, esse trabalho voluntário, né, que a gente depende, às vezes, de recursos e a gente precisa também aprimorar um pouco isso aí. Eu acho que a gente pode aprimorar. Tá. Mestre, como já são 20 para as 10, eu bloqueei a possibilidade de novas perguntas, porque a gente ainda tem um tanto aqui, acho que umas 10 ainda, tá? Certo. Aí, se o senhor achar também algum momento que é melhor deixar para responder no grupo, é uma possibilidade, tá bom? Fica a seu critério. Para mim, então, a gente pode responder essas aí que estão faltando, tranquilo. Tá ótimo. E aqueles que tiverem perguntas, que eu bloqueei a partir de agora, pode já fazê-las no nosso grupo, né, de WhatsApp. Também da Casa da União Luz de Maria, qual a importância do tratamento dos adictos com vegetal,
sem ou com a doutrina espiritual? Olha, o vegetal é um instrumento poderoso, com certeza, né? Nós sabemos aí pela própria histórico, né, de quantas pessoas, né, transformaram sua condição, né, de usar alguma substância ilícita ou ter alguma situação de abuso do álcool e transformar pelo vegetal. Agora sim, o vegetal na união a gente não usa como um remédio, a gente usa como um sacramento. A gente tem inclusive uma carta de princípios, né, mas existem instituições até que usam o chá, o asca como terapêutico, né, para até com bons resultados, aonde eu sei com bons resultados. E eu acho que uma pessoa que, digamos assim, que seja da união e que teve aquela situação, né, de uso de drogas, ela pode também, pelo vegetal, ser restabelecida com muito mais facilidade. Então, eu vejo que o vegetal é um instrumento poderosíssimo. Agora, tudo isso, a gente lembrar disso, né, que o vegetal, pela união, ele é um sacramento, que tem sempre a autoridade religiosa, o representante, o critério do representante. Cada caso é um caso, né, que tem que ser avaliado com muito carinho e cuidado, né? Mas vejo que é com certeza, um dia, quem sabe, tenha mais pesquisas propriamente assim, mostrando realmente o efeito do chá ayahuasca no... Mas isso também assim, a gente precisa ter um cuidado, porque a minha preocupação também é de que se passe a usar de uma maneira muito assim como um remédio e às vezes esqueça um pouco do aspecto sacramental dele, que é o mais importante. Mas o senhor me dá licença de dar um depoimento bem breve? Com certeza. Tá? Eu era sócio do Núcleo Alto das Cordilheiras, que fica em Campinas, e havia, na época, um médico psiquiatra da Unicamp, professor da Unicamp, que aprovou um projeto junto ao CNPq para exatamente o teste do vegetal na cura de dependência de cocaína. E estava tudo acertado, inclusive com a direção da União do Vegetal. A gente iria fazer as sessões lá no Núcleo Alto das Cordilheiras, mas aí houve o que se chama contingenciamento de verba, né? Ou seja, a verba não foi liberada, aí, em função de outros acontecimentos, a pesquisa foi suspensa. Mas só para dizer que existiu essa pesquisa, inclusive, que chegou a ser aprovada pelo CNPq, mas não foi colocada em prática. É que seria o anjo ou asqueiro, né? Que falaram até da... Porque eu me lembro que tinha um projeto também que era o anjo ou asqueiro, né? Que era tipo uma pesquisa nesse sentido que o senhor está falando. Eu não sei, o nome do médico psiquiatra é Luiz Fernando, inclusive ele foi da União do Vegetal, acho que ele era de Brasília e mudou para Campinas. Não sei se é esse mesmo aí. É possível, sim. Mas é um trabalho de pesquisa, bem desenhado, né, com aprovação Muito legal isso aí, com certeza. Jóia. A Gil Cabrosa, ela pergunta, qual a melhor forma de trabalhar com os familiares do dependente alcoólatra que estão adoecidos com o dependente? É o que se denomina de codependentes, né? Porque muitas vezes eles precisam de auxílio, sabe? Auxílio psicológico, porque são pessoas que é um fardo muitas vezes pesado, sabe? Às vezes a família toda adoece junto, porque o desgaste emocional, muitas vezes de tempos e tempos, e realmente são pessoas que precisam também de auxílio, de apoio, e de encontrar também mais forças e resistência para superar todas as situações de conduzir e auxiliar um familiar numa situação de dependência. Inclusive, tem instituições assim bem que auxiliam também nisso, sabe? Que tem um trabalho bom nisso, a nível social, né? Que também dá uma contribuição muito boa nisso. Muito bom. O Jorge Brauna, ele faz a seguinte pergunta.
Percebo na juventude, principalmente em estudantes de escolas públicas, jovens com baixa autoestima. Sinto que isso parece ser um fator que leva a pessoa a consumir álcool e outras drogas, como o senhor disse. Histórias familiares, fugas, autoimagem. Como trabalhar isto ao fazer as palestras? Realmente estão ligados àquelas causas que eu falei, né? De insegurança, o antídoto, né? O conhecimento. É o conhecimento, o alerta para que aquela escolha vai agravar mais ainda aquela situação. Se já é vulnerável, é aquela coisa, o que está pior, o que está ruim, pode piorar. E o que está bom, pode melhorar. Então, assim, às vezes o que está ruim é sujeito a piorar mais ainda, né? Então, e que geralmente é o que a droga potencializa, é o caminho para agravar mais ainda o que está. Então, por isso que, sob a hipótese alguma, a droga é uma alternativa de saída ou de solução para alguma coisa. Outra da Casa da União, Luz de Maria. O mestre Gabriel falou que o cigarro compromete até a terceira geração de quem fumou, ela está perguntando. O senhor tem conhecimento dessa palavra do mestre? Sim. A dependência é transpassada pela genética, é isso? Sim, a palavra do mestre é o seguinte, pode acometer, o que eu conheço é até a segunda geração, né? No caso, a terceira geração, considerando, é a segunda geração depois da pessoa, quer dizer, até os netos pode comprometer, né? Que, olhando por uma perspectiva, é a terceira geração também, né? Então, tem sim essa palavra, e já vi os mestres antigos falando isso, e essa palavra foi comprovada por algumas pesquisas de epigenética. Olha que interessante, uma palavra. Quando o mestre falou, não existia pesquisa confirmando isso aí, científica, naquela época, até 71, antes de 71, né? E depois, aproximadamente em 80, 82, que começou-se a descobrir o código genético, se começou a trabalhar com um fenômeno que é epigenética. O que é epigenética? É a expressão gênica, ou seja, a pessoa tem digamos, o fumante, ele passa a ter, não é que ele muda o gene, mas ele muda a expressão daquele gene. Então, aquilo ali pode gerar comprometimento em, inclusive, gerações posteriores. Isso é uma coisa que, para mim, é um exemplo, assim, que eu, inclusive, falo, às vezes, da sabedoria do mestre, e mostrar uma coisa que ainda não tinha sido comprovada pela ciência, e ele falar uma coisa que parecia, naquele momento, assim, absurda. Naquele momento, assim, para a ciência, se alguém falasse isso cientificamente, era quase uma heresia. E depois vem de se comprovar que é uma realidade. Isso. Tem pessoas aqui no particular, inclusive, pedindo para entrar no grupo de WhatsApp dos multiplicadores. Conselheira Zélia, a senhora pode, por favor, postar o link para a pessoa entrar no nosso grupo? Sim, já faço isso. Por favor, tá? Tá bem. E também o Eduardo Silva, ele quer saber mais sobre a AMAR. Eu vou postar aqui um link, Eduardo e amigos, também estou postando um link que é de uma matéria que saiu no blog da União, do projeto de apoio, e lá vocês encontram, inclusive, referência com o link para conhecer a instituição, tá? A Eliana também está cumprimentando, a Eliana Miranda está cumprimentando. O Nerci Flávio pergunta, será disponibilizado um modelo de palestra a respeito do alcoolismo para começarmos esse trabalho? Sim, basicamente, essas duas palestras que eu fiz são, digamos assim, a base. Mas a pessoa pode, digamos assim, encurtar ela. Por exemplo, a gente vai disponibilizar os slides, a pessoa pode encurtar,
essa aula, dependendo do público-alvo que ele for trazer isso. Mas ela é basicamente esse molde. A gente pode ter variações, mas a gente pode disponibilizar, sim, uma aula pronta, assim, para a pessoa, praticamente, ele se já ter essa familiaridade com os slides, saber explicar cada um, não precisa aprofundar com tantos detalhes, mas saber o básico de cada um dos slides, explicar, que a pessoa, com certeza, já faz essa aula tranquilamente. Isso. E também, se me permitir um adendo, mestre Antônio, é sempre importante adequar qualquer fala, né, e, obviamente, esse caso também, ao público, né? Por exemplo, se estiver falando para alunos do ensino fundamental, 12, 14 anos, né, de uma forma, ensino médio de outra forma, se for numa associação de bairro, de uma outra forma também, né, procurar fazer essa adequação. E lembro que nós temos as 2 palestras do mestre Antônio gravadas, né, as 2 aulas, né, anterior e essa, e que é um material riquíssimo, ele vai disponibilizar os slides também, e, se possível, ele vai verificar a possibilidade também de encaminhar uma palestra gravada que ele já deu. Mas é o que ele falou, as aulas, elas são o roteiro, né? O Edgar Gonçalves, ele pergunta se é possível disponibilizar um modelo de palestra para jovens. Sim, com certeza. A gente vai estar encaminhando também isso aí. A gente pode também, inclusive, uma possibilidade, que a gente aqui em Teresina, como a gente já tem mais de 20 multiplicadores, a gente pode também, caso alguma pessoa queira iniciar esse trabalho numa escola ou em algum local que possa ser online a aula, a gente pode fazer por aqui. Algum de nós pode ministrar essa palestra também, para iniciar, entendeu? Pode ser também. Certo. É uma boa alternativa. É mais uma opção, né? É isso. E, olha, tem até o momento somente mais uma pergunta que foi colocada lá no grupo de multiplicadores, que é a seguinte, eu vou fazer para o senhor aqui, tá bom? É do Josinaldo. O Josinaldo, só para o senhor saber, ele é um profissional que trabalha... Josivaldo, desculpe, é que a gente conhece ele pelo apelido. Ele trabalha aqui em Almenara, um trabalho muito bonito de auxílio às pessoas na recuperação da dependência química. Ele é um anjo aqui na região, sabe? Então, ele quer saber sobre o conceito de comunidade terapêutica e clínica terapêutica, e agradece pela oportunidade de participar e receber tanta informação relevante. Então, o que ele quer saber são esses 2 conceitos, comunidade terapêutica e clínica terapêutica. Certo. Josivaldo, eu também não é um tema assim que eu tenho, assim, digamos assim, uma segurança, um conhecimento bom para te falar, porque eu conheço também, não sei, não saberia te dizer assim os detalhes da definição do que quais são as diferenças, né, de uma comunidade terapêutica com uma clínica terapêutica, entendeu? Porque isso aí já está na abrangência da prevenção terciária, né, dos trabalhos de reabilitação. Então, talvez tenha pessoas que possam te responder isso aí com mais segurança, né, do que eu. Eu também vou procurar, assim, me esclarecer mais a respeito disso. E legal aí teu trabalho, viu? Muito bom saber aí que o senhor está aí nessa missão. É uma missão muito importante. E eu pulei uma pergunta, na verdade, aqui. Ele quer... Eu não estou encontrando a pessoa, eu peço desculpa a quem fez, eu não vou citar o nome, mas ele quer saber
a respeito de internação compulsória, ou seja, aquela internação contra a vontade da pessoa, né? Se o senhor pode falar alguma coisa a respeito. Geralmente, a internação compulsória, ela tem que ter, muitas vezes, o aval judicial. Muitas vezes tem que ter uma autorização judicial. Em alguns casos, com a própria família pode fazer a solicitação, né? Principalmente se está causando, por exemplo, assim, risco para o dependente está causando algum risco assim de integridade física ou de segurança para uma família ou para alguma... A própria família pode solicitar esse serviço, né? E essa ação. Agora, em muitos casos, aí precisa de um respaldo judicial, porque é uma coisa polêmica também, né? E que tem, assim, que é outra, digamos assim, outro assunto polêmico, né, para ser trabalhado. Mas eu já vi em muitos casos, tem muitas clínicas que realizam internação compulsória e mediante a solicitação de familiares, geralmente são clínicas mais particulares, ou as públicas, geralmente, é mais com demanda judicial. Às vezes, as particulares, elas aceitam com intervenção da própria família. Mas isso ainda é um assunto que a própria legislação brasileira ainda tem, assim, alguma, digamos assim, ainda não contempla todas as situações nesse tema, que é um tema relativamente polêmico. Eu acompanhei um caso, mestre Antônio e amigos, e a internação compulsória ela aconteceu através de um laudo psiquiátrico, o psiquiatra indicando a internação. Aí foi possível contratar uma clínica particular, aí tem todo um trabalho de contenção, uma coisa assim muito, muito séria, né? Como o senhor fala. Exatamente. Geralmente é o que se faz, é o que acontece, né? Com o laudo, a família consegue, a família encaminha para uma clínica que faz esse trabalho e a clínica realiza esse procedimento. Tá. Então, agora, realmente, a derradeira aqui que fizeram, a Clarissa Fontoura, ela fala que ela é diretora de uma escola, professora universitária, na verdade, que está gostando muito de tudo isso aqui. A pergunta é se ela pode repassar essas informações para aqueles que tenham interesse. Ela tem alguns alunos universitários, né, envolvidos no projetos que podem multiplicar as informações. Com certeza, será uma alegria, porque o objetivo é exatamente esse, é chegar nas pessoas e a gente multiplicar esse conhecimento. Exatamente. Se a senhora puder fazer isso de uma maneira sistemática, como uma ação do trabalho de beneficência da sua unidade assistencial, a Associação Beneficente, melhor ainda. Exatamente. Acho que a boa informação, quanto mais difundida, melhor, né? Isso. Exatamente. Mestre Antônio, nós aqui estamos a 1 minuto das 22 horas. No momento, o senhor conseguiu responder todas as perguntas expressas. Eu imagino que tenham diversas outras perguntas, né, um assunto de grande interesse. Por favor, o senhor me corrija se eu estiver errado, né? Mas nós havíamos planejado inicialmente esses 2 encontros, essas 2 aulas, né? Aí, a depender da dinâmica, nós podemos, mais para frente, marcar um terceiro encontro, mestre, para que a gente possa, eventualmente, aprofundar alguns temas, trazer algumas questões que as pessoas possam ter. O senhor vê possibilidade de termos um terceiro encontro? Com certeza. Eu estou achando assim tão produtivo assim que é legal o interesse, a participação de todos, e para mim é uma alegria, né? Eu posso, veja um dia que seja bom para todos, para mim, com certeza é uma alegria a gente ter outro momento, podemos conversar um pouco mais e também
falar um pouco mais desse passo a passo, né, de implementar assim, esse trabalho, né, onde as pessoas estiverem vendo essa possibilidade, que essa é uma possibilidade real. Então, o objetivo nosso é esse. Então, com certeza, pode contar comigo, sim. Ótimo. Então, nós podemos deixar, assim, vamos dizer, indicado, não estamos marcando ainda, né? Mas indicado, daqui umas 3, 4 semanas, um encontro para que a gente possa, então, falar da parte da implantação desse movimento. Claro, Sim. com possibilidades de esclarecimentos de questões específicas, tal, mas com mais focado nisso, né? Se nesse meio tempo eu vi que o senhor disponibilizou entrevistas, né? Agora todo o material, inclusive, tem pessoas chegando agora no assistir a primeira aula, né? Já temos um acervo interessante inclusive, de perguntas e respostas que o mestre Antônio fez por escrito no grupo de multiplicadores, e a nossa incansável e competente conselheira Zélia transformou isso num documento, né? Depois, se a senhora puder disponibilizar novamente, conselheira Zélia, e aí a gente marca esse novo encontro. Sim, com certeza. Tenho certeza que vai ser de interesse de muitos de nós. E também, meus amigos, eu quero dizer aqui para os senhores que tem muita coisa dentro desse assunto que eu também ainda estou querendo saber, conhecer e ainda estou buscando também, né? Nem todas as coisas... É um assunto muito vasto, né? E muitas coisas eu também estou ainda aprendendo, viu? Excelente, mestre. Então, nossa, tem uma pessoa entrando agora. Mas, mestre, então, olha, boa noite, mais uma vez, gratidão ao senhor, a todos que participaram, né, que auxiliaram, que estão aí com a intenção de manter esse programa num processo de expansão cada vez maior, né? Como foi dito, a boa informação ela é fundamental. Algumas vidas podem ser salvas, né, com essas informações. A parábola do semeador de Jesus, né, ela cabe aqui. Então, a gente leva a palavra, às vezes vai cair a palavra como uma semente caindo em solo infértil, solo arenoso, mas com certeza absoluta encontrará muitos solos férteis para que se frutifique essa ação que vem ao encontro de uma necessidade muito importante do ser humano, da humanidade, principalmente no momento atual. Então, eu só tenho a agradecer, mestre Antônio, se o senhor quiser falar aí mais alguma coisa, e nós encerramos em seguida. Tranquilo. Eu vou dar uma boa noite a todos e dizer que eu estou assim, bem esperançoso da gente manter essa chama acesa e esse trabalho se expandir e chegar em muitos corações e muitas consciências aqui dessa humanidade. E a gente dá a nossa pequena participação aí nesse sentido. Tá ótimo. Então, boa noite a todos.